Olá pessoal, vamos para mais um conteúdo, beleza? Nós iremos falar sobre tensão elétrica. Eu sempre gosto de passar essa dica. A palavra tensão vem de força, né? Uma força que será aplicada nos elétrons. E justamente é daí que vai surgir, né, o que é o conceito de tensão elétrica. Mas vamos pegar aqui um exemplo. 3 corpos. Existe aqui o primeiro corpo, né, esse que está aí na sua tela. Eu estou aqui com as setas, o do meio e o outro corpo. Então, 3 corpos diferentes, cuja característica elétrica é diferente. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Você chega para alguém que tem uma característica, uma pessoa estudiosa, fala: olha, essa pessoa tem potencial. Está falando da característica que ela tem, né, de desenvolver. Olha, esse rapaz tem um potencial de ser um grande profissional. Então, quando a gente também vai falar de potencial elétrico, estamos falando de característica elétrica de um corpo. Então, você tem o primeiro corpo aí, ó, vai me dar uma característica, por exemplo, tem mais prótons do que elétrons. Então, ele está eletrizado positivamente, beleza? O do meio, você pode observar, ó, que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele está em equilíbrio. E o outro aí, da extremidade, pode observar que tem mais elétrons, pode observar aqui, ó, que esse tem mais prótons, já esse tem mais elétrons, certo? Então ele está eletrizado negativamente. Então são corpos cujos potenciais características elétricas elas são diferentes. Então isso pode acontecer com um corpo, né? O corpo ele pode estar em uma determinada característica elétrica diferente. Isso é legal que quando falarmos futuramente de eletricidade estática, a gente vai voltar a tocar sobre esse assunto aí. A maneira que um corpo ele pode se eletrizar. Beleza? Vamos lá. O que seria tensão elétrica? Vou usar a próprio desenho do que eu usei no conteúdo de corrente elétrica e vamos analisar aqui agora. Essa fonte ela tem 2 polos, 2 potenciais elétricos diferentes. Então, ela tem 2 características, né? Cada polo tem uma característica elétrica diferente. Para ficar até mais fácil, imagine que seja a quantidade de elétrons diferente. Cada polo tem uma característica elétrica diferente. Beleza? Ao interligar um condutor, o que vai acontecer? Por eles terem características, ou seja, potenciais elétricos diferentes, eles vão tender a se equilibrar. Assim como temperatura, por exemplo. Você tem um corpo mais quente, um corpo que tem menos calor, um com mais calor, um com menos calor. Se esses 2 corpos se interligarem, o que vai acontecer? Quem tem mais calor vai enviar para quem tem menos calor, tendendo a se equilibrar. Também é muito semelhante na parte elétrica também. A partir do momento que eu interligo, o que vai acontecer? Quem tem mais vai mandar para quem tem menos. Então daí surge, em função da DDP, o que é DDP? Diferença de potencial, surge essa força, que é tensão elétrica, né? Que vai impulsionar os elétrons, fazendo que eles se movimentem de maneira ordenada. É daí que vai surgir a corrente elétrica. Então entenda, para ter corrente elétrica é necessário ter uma tensão aplicada, ou seja, ter uma diferença de potencial ali aplicada no condutor, para que possa de fato surgir a corrente elétrica. A gente não pode esquecer disso. Para ter corrente elétrica é necessário ter tensão elétrica, ok? Então, tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons, fazendo que eles se movimentem de maneira ordenada, certo? Ou a diferença de potencial ali aplicado ao condutor. Uma diferença de potencial vai me fazer ter essa força que vai fazer com que esses elétrons se movimentem de maneira ordenada. Muito bem, ó, tá aqui. Algo interessante. Se você pegar 2 tanques, por exemplo, um com mais água, um com menos água, é esse exemplo daí de agora. Você tem 2 tanques, características diferentes, potenciais diferentes, óbvio. Mas se você interligar um cano entre eles, o que vai acontecer? Vai tender a se equilibrar, né? Quem tá mais vai mandar para quem tem menos, para que entre em equilíbrio. Isso é legal. Então, vai surgir uma força que vai impulsionar, né? Vai impulsionar a água ali para que essa água se movimente de maneira ordenada em função dessa diferença de potencial. Beleza? Vamos lá. O que acontece? Como eu falei, para você ter uma diferença... A diferença de potencial está muito relacionada a essa característica de cada polo, né?
E essa diferença de potencial vai ser o quê? VA menos VB. Eu sempre falo, pessoal, quando a gente vai para matemática, a diferença, né? Você tem aquele resultado daquela subtração. Uma coisa interessante, imagine que eu tenha 10 menos 10. É igual a zero. Olha o que a matemática está dizendo, olha. Não existe diferença entre 10 e 10. 10 menos 10 é zero, tá falando isso. Então, só vai existir de fato uma DDP quando de fato eu colocar dois polos ou dois condutores de características elétricas diferentes, beleza? A tensão elétrica, ou DDP, é a grandeza, a unidade que mede quando eu vou quantificar, é bom sempre lembrar isso. Por exemplo, se tiver ali uma tensão elevada, alta tensão, uma tensão mais baixa, baixa tensão, quanto? 127 volts, 220 volts, 380 volts. Estou quantificando, eu uso a unidade de medida que é o volt. O símbolo é o que acompanha o número, é a letra V. E a letra é o que representa a própria grandeza, que pode ser U ou F é M. Nós vamos utilizar o U de tensão utilizado. Beleza? E o instrumento que mede a tensão elétrica é o voltímetro. Você sabe a unidade, remete muito, lembra? A palavra ímetro remete a medidas, então você sabe a unidade, não é sempre assim, mas na maioria dos casos funciona. Então você sabe a unidade de medida, voltímetro. Então, voltímetro é o instrumento que mede a corrente, a tensão elétrica, perdão, que mede a tensão elétrica. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine só, você tem aqui uma tomada residencial, tá aí o desenho, óbvio que não está no padrão atual, mas tem uma tomada aqui residencial. E o equipamento, nesse caso a lâmpada aqui, ele não está conectado. Aí a pergunta que eu faço para você, analise aí, nessa tomada tem tensão, tem só corrente ou tem tensão em corrente? Fato é que nessa tomada só tem tensão. Por quê? Não houve a interligação desses polos cujas características elétricas são diferentes. Existe uma DDP entre os polos, fato, mas não tem movimento de elétrons porque não houve a interligação. Então, quando eu conecto o equipamento, vai ser nesse caso, agora sim, ó, você pode observar, agora sim, eu tenho aí tensão elétrica aplicada e tenho corrente, que seria o movimento dos elétrons, né, de maneira ordenada. E esses movimentos estão gerando um efeito na carga, né, cuja carga está conectada. No caso é a lâmpada, transformando energia elétrica em luminosidade. Beleza? Nosso conteúdo de hoje foi tensão elétrica. Até o próximo conteúdo.